Quando Pedro questionou sobre aquela vaca magra e doente no canto do curral, ele não imaginava que aquela simples pergunta iria mudar sua vida para sempre. O fazendeiro Reinaldo explodiu de raiva, demitiu ele na hora e jogou o animal esquelético como pagamento por 5 anos de trabalho duro. Enquanto todos riam da humilhação, ninguém sabia que aquela vaca escondia um segredo que valia mais do que toda a fazenda. O que Pedro descobriu semanas depois deixou o fazendeiro milionário sem acreditar, mas já era tarde demais. Pedro limpava o suor da testa com a manga da camisa surrada. O sol castigava o curral da fazenda Santa Helena. Ele trabalhava ali há 5 anos, sempre acordando antes do sol nascer. Era um homem simples, de poucas palavras. Conhecia cada animal daquela fazenda. Sabia quando uma vaca estava doente, quando um bezerro precisava de ajuda. E naquele dia, algo não estava certo. No canto do curral, separada das outras, havia uma vaca magra demais. Os ossos apareciam sob o couro sem brilho. Os olhos fundos pareciam vidro embaçado. Ela mal se movia. Pedro tinha perguntado sobre ela antes, 2 vezes, mas Reinaldo sempre mudava de assunto. Deixa ela quieta, dizia. Não se preocupa com isso. Mas Pedro se preocupava, porque tinha coração, porque via sofrimento naquele animal. Naquela tarde, Reinaldo chegou ao curral com 3 compradores. Vinham ver o gado reprodutor. Reinaldo era assim, alto, barriga grande, rindo alto. Gostava de mostrar seu dinheiro e poder. Pedro estava perto, consertando a cerca. Ouviu Reinaldo falando sobre genética, prêmios, valores. Os homens caminhavam entre as vacas gordas, impressionados. Foi quando Pedro olhou para a vaca magra no canto. Ela estava deitada, a respiração pesada. Não dava mais para ficar calado. Seu Reinaldo, Pedro chamou, tirando o chapéu. Posso fazer uma pergunta sobre aquela vaca ali? O silêncio caiu pesado. Reinaldo parou de falar. Virou-se devagar para Pedro. Sua expressão era mais que irritação. Era algo mais escuro. Que vaca? Reinaldo perguntou a voz baixa. Aquela do canto, a magra. Ela tá assim há mais de 1 mês. Não come direito. Eu acho que ela tá doente e precisa de... Você acha? Reinaldo o interrompeu. Você acha? Você trabalha aqui há 5 anos e acha que sabe mais de gado do que eu? Pedro sentiu o estômago apertar. Não, senhor. Eu só... Você só o quê? Tá me questionando na frente de visitas? Os 3 homens ficaram desconfortáveis. Um deles pigarreou, querendo sair dali. Seu Reinaldo, com todo respeito, eu só me preocupo com a vaca. Preocupa? Reinaldo gritou. Seu rosto ficou vermelho. Você se preocupa com ela. Olhou para os visitantes, depois para os empregados que assistiam. Parou de gritar. Respirou fundo, como quem acabou de ter uma ideia. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. Não parecia irritado mais, parecia satisfeito. Sabe de uma coisa, Pedro? Cruzou os braços bem devagar. Já que você gosta tanto dessa vaca, ela é sua agora. Pedro piscou. Senhor, você está demitido. E seu pagamento pelos 5 anos vai ser essa vaca que você tanto ama. Um empregado soltou uma risada abafada. Outro balançou a cabeça. Os compradores ficaram em silêncio, constrangidos. Pedro sentiu o mundo girar. 5 anos. E seu pagamento seria uma vaca morrendo de fome? Seu Reinaldo, eu tenho dinheiro para receber. Seu dinheiro está ali. Reinaldo apontou para a vaca. Agora pega ela e sai da minha fazenda. E se ela morrer no caminho, o problema é seu. Não havia negociação possível. Tá bom, Pedro disse baixinho. Eu levo ela. Ótimo. Reinaldo bateu palmas. Alguém ajuda o Pedro a colocar a amiga dele na carrocinha. 2 empregados vieram ajudar. Gostavam de Pedro. Conseguiram levantar a vaca e colocá-la na carroça velha. Enquanto Pedro subia, ouviu Reinaldo gargalhar. Olha só, trabalhou 5 anos e voltou com uma vaca que não fica em pé. Isso sim é sucesso.
Os compradores desviaram o olhar, mas Reinaldo continuou rindo, fazendo questão que Pedro ouvisse. Pedro tocou o cavalo para frente. A vaca gemia baixinho na carroça. Ele não tinha casa própria. Morava num quarto nos fundos da casa da irmã. Não tinha dinheiro guardado. Não tinha emprego. Mas tinha aquela vaca. E enquanto se afastava da fazenda, fez uma promessa silenciosa. Ia descobrir o que tinha de errado com aquela vaca. Ia salvar ela. O que ele não sabia era que aquela vaca carregava marcas que nenhum dos especialistas de Reinaldo tinha percebido. Sinais de algo que mudaria tudo. Algo que o fazendeiro jamais imaginaria estar bem debaixo do seu nariz. E quando descobrisse, nada mais seria como antes. A notícia se espalhou pela cidade antes mesmo de Pedro chegar em casa. Você ouviu? O Pedro foi demitido da Santa Helena e levou uma vaca magérrima como pagamento. 5 anos trabalhando. Coitado. Mas as conversas sempre terminavam com risos. Não eram risos de solidariedade. Eram risos de quem acha graça na desgraça alheia. Pedro era o novo motivo de piada na cidade. Quando chegou ao quartinho nos fundos da casa da irmã, Maria já estava esperando na porta. Ela tinha 42 anos, 3 filhos, e o marido trabalhava na construção. A casa era pequena, mas tinha coração grande. Sempre deixou o irmão mais novo morar ali, mesmo com o espaço apertado. Pedro, o que aconteceu? Ela perguntou, vendo a vaca na carroça. Por que você trouxe esse animal? Ele desceu devagar da carroça. Estava cansado. Não era cansaço do corpo, era cansaço da alma. Fui demitido, Maria. Essa vaca é meu pagamento. Maria arregalou os olhos. Como assim pagamento? Cadê o dinheiro que ele te devia? Não tem dinheiro, só ela. A irmã olhou para a vaca. O animal estava deitado na carroça, respirando com dificuldade. Os ossos sobressaíam no couro. Parecia que ia morrer a qualquer momento. Mas Pedro, ela está doente. Olha o estado dela. Eu sei. E o que você vai fazer? Ele olhou para a vaca, depois para a irmã. Vou cuidar dela. Cuidar? Com que dinheiro? Você não tem emprego, não tem? Eu vou cuidar. Pedro repetiu, mais firme. Alguma coisa me diz que tem mais nela do que a gente está vendo. Maria suspirou. Conhecia o irmão. Quando ele decidia algo, não tinha quem mudasse sua cabeça. Tá bom, mas ela não pode ficar aqui dentro. Vou pedir para o Zé Carlos emprestar o cercadinho velho dos fundos. É pequeno, mas dá para ela ficar. Nos dias seguintes, Pedro fez o que sabia fazer melhor, cuidar. Acordava antes do sol nascer, ia até o cercadinho e ficava observando a vaca. Ela mal se movia. Não comia a ração que ele oferecia. Não bebia muita água. Apenas ficava ali, deitada, os olhos vidrados, olhando para o nada. Pedro não entendia. Uma vaca saudável come, bebe, se move. Aquela parecia ter desistido de viver. No terceiro dia, ele notou algo estranho. Estava limpando o cercado quando viu que a vaca tentava se levantar, mas uma das patas traseiras não apoiava direito. Ela mancava. E quando finalmente ficava em pé por alguns segundos, a barriga parecia inchada de um lado só. Não é fome, Pedro murmurou sozinho. É outra coisa. Ele se aproximou devagar, falando baixinho para não assustar o animal. A vaca o olhou com aqueles olhos fundos. Não tinha medo dele, tinha cansaço. Pedro passou a mão pelo corpo dela, sentindo cada osso, cada parte. Quando chegou na barriga, a vaca soltou um gemido baixo. Era ali, algo estava errado ali. Mas o quê? Ele não tinha dinheiro para chamar um veterinário. O pouco que tinha guardado mal dava para comprar comida para ele mesmo. Precisava encontrar outro jeito. Foi quando lembrou do seu Joaquim. Joaquim era um senhor de 78 anos, que morava 3 casas para baixo. Tinha sido vaqueiro a vida inteira, aposentado há 10 anos. Diziam que ele conhecia gado melhor que muito veterinário formado. Era daqueles homens antigos
que aprenderam na prática, vendo, tocando, entendendo os animais. Pedro bateu na porta dele naquela tarde. Seu Joaquim, o senhor pode me ajudar com uma coisa? O velho estava sentado na cadeira de balanço da varanda, fumando seu cigarro de palha. Olhou para Pedro com aqueles olhos pequenos e espertos. Depende. O que é? Tenho uma vaca doente. Não sei o que ela tem. O senhor pode dar uma olhada? Joaquim deu uma tragada longa. Vaca doente é coisa séria. Pode ser um monte de coisa. Eu sei. Por isso vim pedir ajuda. O velho ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois levantou da cadeira com esforço. Tá bom, vamos ver essa vaca. Os dois caminharam até o cercadinho. Quando Joaquim viu o animal, parou. Ficou olhando fixo, sem dizer nada. Essa vaca está muito magra, ele disse finalmente. Eu sei, ela estava assim quando eu peguei. Pegou de onde? Do meu ex-patrão, Fazenda Santa Helena. Joaquim assoviou baixinho. Conheço o Reinaldo. Homem rico, mas duro de coração. Olhou para Pedro. Ele te pagou com isso? Pedro apenas balançou a cabeça. O velho entrou no cercadinho devagar. A vaca nem se mexeu. Joaquim se abaixou, começou a examinar o animal com as mãos. Tocou as patas, o pescoço, as costas. Quando chegou na barriga, pressionou de leve. A vaca gemeu. Foi tudo o que ele disse. O que é? Pedro perguntou ansioso. Vem cá, sente aqui. Joaquim fez sinal para Pedro se aproximar. Toca aqui, bem de leve. Pedro colocou a mão onde o velho indicava. Sentiu algo duro, como uma pedra, embaixo da pele. Tá sentindo? Sim. O que é isso? Obstrução intestinal, Joaquim disse ainda apalpando. Ela comeu alguma coisa que ficou presa. Provavelmente uma pedra de sal mal feita ou até arame. Já vi isso antes. O intestino está bloqueado. Por isso, ela não come, não ganha peso. A comida não passa direito. Pedro sentiu o coração apertar. Ela vai morrer? Se não tirar isso daí, sim, em questão de semanas. E como tira? Joaquim se levantou, limpando as mãos na calça. Tem que fazer uma cirurgia. Mas cirurgia em gado é cara, muito cara. Quanto? Uns 3.000, talvez mais. Pedro sentiu o chão sumir. 3.000 reais. Ele não tinha nem 300. Não tem outro jeito? O velho ficou pensativo. Tem, mas é arriscado. Que jeito? Olha o mineral. Uma quantidade grande, forçada goela abaixo. Às vezes, consegue amolecer a obstrução e ela passa naturalmente. Mas tem que ser todo dia, durante semanas. E mesmo assim, não garante nada. Mas pode funcionar? Pode. Ou pode não fazer diferença nenhuma e você perder ela do mesmo jeito. Pedro olhou para a vaca. Ela o olhou de volta, aqueles olhos cansados, como se estivesse pedindo ajuda. Vou tentar, ele disse. Me ensina o que fazer? Joaquim deu um meio sorriso. Você é teimoso, hein? Igual seu pai era. O senhor conheceu meu pai? Conheci. Bom homem, trabalhador, morreu novo demais. Colocou a mão no ombro de Pedro. Tá bom, te ensino, mas vai precisar de paciência e de força. Esse animal não vai gostar nada do tratamento. Naquela mesma tarde, Joaquim ensinou Pedro como fazer. Comprou o óleo mineral na agropecuária com os últimos trocados que tinha. O velho mostrou como segurar a cabeça da vaca, como abrir a boca, como forçar o líquido goela abaixo sem engasgar o animal. Todo dia, Joaquim repetiu, de manhã e de tarde, sem falhar, e reza para dar certo. Pedro começou naquela mesma noite. A vaca resistiu, sacudia a cabeça, tentava se afastar, mas ele segurou firme, falando baixinho, acalmando ela. Conseguiu fazer ela engolir a primeira dose. Enquanto voltava para casa, sujo de lama e óleo, ouviu vozes na rua. Ali vai o homem da vaca morta. Tá perdendo tempo. Aquele bicho não dura uma semana. Reinaldo devia estar morrendo de rir. Pedro não respondeu, apenas continuou andando, a cabeça baixa. Mas lá dentro, no fundo do peito, algo estava começando a crescer. Não era raiva.
era determinação. Aquela vaca não ia morrer. Ele não ia deixar. Ia provar para toda aquela cidade, e principalmente para Reinaldo, que eles tinham errado. Só não sabia ainda o quanto eles tinham errado. Porque enquanto Pedro cuidava daquele animal dia e noite, algo estava prestes a mudar. A vaca guardava um segredo nas marcas do seu corpo. Marcas que Pedro logo ia descobrir. E quando isso acontecesse, a piada ia virar do avesso. Passaram-se 2 semanas. Pedro acordava às 5 da manhã todos os dias. Ia direto para o cercadinho, com a garrafa de óleo mineral na mão. A vaca já nem resistia mais. Parecia que tinha entendido que aquilo era para ajudar. E aos poucos, muito aos poucos, algo começou a mudar. No 10º dia, a vaca comeu um pouco de capim. Só um pouco, mas comeu. No 12º dia, ela bebeu água sozinha, sem que Pedro precisasse forçar. No 14º dia, ela se levantou e ficou em pé por quase 1 hora. Maria viu a mudança quando foi levar café para o irmão uma manhã. Pedro, ela tá melhor, disse surpresa, olhando a vaca pela cerca. Tá sim, ele respondeu, um sorriso pequeno no rosto. Era o primeiro sorriso em semanas. O tratamento do seu Joaquim funcionou. Funcionou, graças a Deus. Mas Maria notou algo diferente no olhar do irmão. Ele não estava apenas feliz, estava pensativo. O que foi? Nada. É que eu tenho reparado umas coisas nela. Que coisas? Pedro entrou no cercadinho. A vaca deixou ele se aproximar tranquila agora. Tinha criado confiança nele. Sabia que aquele homem só queria o bem dela. Olha aqui. Pedro apontou para a orelha esquerda da vaca. Tá vendo essa marcação? Maria se aproximou da cerca, observando. Havia uma pequena tatuagem na parte interna da orelha. Números e letras apagadas pelo tempo, mas ainda visíveis se você olhasse de perto. É marcação de registro, Maria disse. Gado de raça tem isso. Eu sei. Mas olha os números. Começa com RGD. E daí? RGD é o Código de Registro de Gado de Elite, linhagem pura premiada. Meu patrão, quer dizer, meu ex-patrão tinha algumas vacas assim, mas elas valiam uma fortuna. Maria franziu a testa. Então essa vaca era de raça? Como ela acabou naquele estado? Não sei, mas tem mais. Pedro passou a mão pelo pescoço da vaca. Aqui. Sente. Maria passou a mão onde ele indicava. Havia uma marca antiga, já cicatrizada há muito tempo. Parecia uma queimadura, mas tinha formato definido. Era uma letra, um B estilizado. O que é isso? Marca de fazendeiro. Antigamente usavam ferro quente para marcar o gado. Essa marca aqui, Pedro parou, pensando. Eu já vi ela antes, mas não lembro onde. Tem certeza? Tenho. Esse B é diferente. Tem um traço a mais embaixo. É único. Os dois ficaram em silêncio, olhando para a vaca. Ela mastigava capim calmamente, alheia à conversa. Pedro, Maria disse devagar. Você acha que essa vaca vale mais do que parece? Acho que sim. Bem mais. Então por que Reinaldo te deu ela, se ela vale tanto? Essa era a pergunta que não queria calar. Pedro tinha pensado nisso todos os dias. Por que um fazendeiro rico, que conhecia gado melhor que ninguém, daria uma vaca valiosa como pagamento humilhante? Só havia uma resposta possível. Reinaldo não sabia. Ele não viu as marcas, Pedro disse. Ela estava tão magra, tão suja, que ninguém olhou direito, e com a obstrução intestinal, ela nem se movia. Ninguém chegou perto o suficiente. Mas você chegou. Eu cheguei. Maria segurou o braço do irmão. E agora? O que você vai fazer? Vou descobrir de onde ela veio. Vou descobrir quem ela realmente é. Naquela tarde, Pedro foi até a biblioteca municipal. Era um prédio pequeno, com estantes velhas e cheiro de livro antigo. A bibliotecária, Dona Célia, era uma senhora de óculos grossos que conhecia tudo sobre a cidade. Pedro, que surpresa! Ela disse quando o viu entrar. Faz tempo que não vem aqui.
Pois é, dona Célia. Vim pesquisar uma coisa. Pesquisar o quê? Marcas de gado, fazendas antigas da região. Tem algum registro disso aqui? Dona Célia pensou por um momento. Tem sim. Tem um livro sobre a história da pecuária local. Espera aí. Ela voltou alguns minutos depois com um livro grosso e empoeirado. História da pecuária no Vale do São José. A capa estava desgastada, as páginas amareladas. Obrigado. Pedro sentou numa mesa no canto e começou a folhear. Havia fotos antigas, textos sobre fazendas que não existiam mais, sobre famílias tradicionais da região. E no meio do livro, uma seção inteira sobre marcas de gado. Ele passou página por página, procurando aquele B estilizado com traço a mais embaixo. E então achou. A foto era em preto e branco, antiga, provavelmente dos anos 1970. Mostrava um homem de chapéu ao lado de várias vacas, e todas elas tinham aquela marca, o B com traço. A legenda dizia: Benedito Almeida, fazendeiro e criador premiado, com seu rebanho de vacas Gir Leiteiro, Fazenda Boa Esperança, 1978. O coração de Pedro acelerou. Gir Leiteiro, uma das raças mais valiosas para a produção de leite. E Benedito Almeida, esse nome ele conhecia, era lenda na região, um dos melhores criadores de gado do estado. Tinha morrido há uns 15 anos, mas seu nome ainda era falado com respeito. Pedro continuou lendo. Benedito Almeida foi responsável por criar linhagens puras de Gir Leiteiro que ganharam prêmios nacionais. Suas vacas eram reconhecidas pela alta produção de leite e pela resistência. Após sua morte, a fazenda foi vendida e o rebanho dispersado entre vários compradores. Dispersado, vendido e provavelmente comprado por alguém que não sabia o que estava comprando. Alguém como Reinaldo. Pedro tirou foto da página com o celular velho. Depois foi até o balcão onde Dona Célia estava organizando livros. Dona Célia, a senhora conheceu Benedito Almeida? Conheci, sim. Era um homem bom, sério, amava os animais dele. E a fazenda dele? O que aconteceu depois que ele morreu? Os filhos não quiseram continuar, venderam tudo, a terra, os animais, equipamentos. Foi triste, era uma das fazendas mais bonitas da região. A senhora sabe quem comprou o gado? Dona Célia pensou. Não me lembro direito, foram vários compradores, eu acho. Por que a pergunta? Pedro hesitou, mas decidiu confiar nela. Eu tenho uma vaca que acho que veio de lá. Tem a marca dele. Os olhos de Dona Célia se arregalaram atrás dos óculos grossos. Sério? Depois de tanto tempo? Sério? E ela tem registro RGD na orelha. A bibliotecária assoviou baixinho. Se for verdade, você tem uma vaca muito valiosa nas mãos, menino. Eu sei, mas preciso provar. Preciso descobrir a história dela. Tem uma pessoa que pode te ajudar. Toninho Almeida. Neto do Benedito. Ele mora na cidade ainda, trabalha na agropecuária da Rua Central. Se alguém sabe sobre as vacas do avô, é ele. Pedro agradeceu e saiu da biblioteca quase correndo. A agropecuária ficava do outro lado da cidade. Ele foi a pé, economizando os poucos reais que tinha. Quando chegou, o sol já estava se pondo. Toninho estava fechando a loja. Era um homem de uns 35 anos, alto, com jeito sério. Desculpa a hora, Pedro disse sem fôlego. Você é Toninho Almeida? Sou. Posso ajudar? Seu avô era Benedito Almeida, da Fazenda Boa Esperança. Toninho parou o que estava fazendo. Era. Por quê? Eu preciso de uma informação. Quando a fazenda foi vendida, para onde foram as vacas? Tem algum registro? Tem. Meu pai guardou tudo. Documentos, registros, fotos, tá tudo guardado. Toninho cruzou os braços desconfiado. Mas por que você quer saber? Pedro respirou fundo. Porque eu acho que tenho uma das vacas do seu avô. E se for verdade, ela é muito importante. Toninho o olhou nos olhos por um longo momento. Então, pegou as chaves do bolso. Vem, vamos até minha casa. Você vai me explicar tudo direitinho, e eu vou te mostrar o que meu pai guardou. Enquanto caminhavam pela rua vazia,
Pedro sentiu um frio na barriga. Estava prestes a descobrir a verdade. E tinha certeza que quando descobrisse, tudo ia mudar. A vaca que Reinaldo tinha dado de piada não era uma vaca qualquer. Era uma campeã. E Reinaldo não fazia a menor ideia do erro que tinha cometido. A casa de Toninho era simples, mas arrumada. Ele levou Pedro até um quarto nos fundos, que servia como escritório e depósito. Havia caixas empilhadas, pastas velhas e uma estante cheia de documentos. Meu pai nunca quis jogar nada fora, Toninho explicou enquanto puxava uma caixa grande. Dizia que a história do avô precisava ser preservada. Ele tinha razão. Abriu a caixa e começou a tirar pastas. Havia fotos antigas, certificados, documentos de registro de gado. Pedro observava ansioso. Quando o vô morreu em 2010, a família decidiu vender tudo. Foi difícil, mas ninguém queria continuar com a fazenda. Meu pai fez questão de registrar para onde cada animal foi. Toninho pegou uma pasta grossa. Tá tudo aqui. Nome do comprador, valor, número de registro da vaca. Ele começou a folhear. Páginas e páginas de anotações à mão, com letra caprichada. Você disse que sua vaca tem registro RGD na orelha. Lembra dos números? Pedro pegou o celular e mostrou a foto que tinha tirado da orelha da vaca. RGD 28847. Toninho passou o dedo pelas páginas procurando. RGD 28847. RGD 28847. Parou numa página. Achei. Pedro se aproximou, o coração batendo forte. RGD 28847. Toninho leu em voz alta. Nome, Estrela da Manhã. Nascimento, 15 de março de 2008. Mãe, Pérola Imperial, 3 vezes campeã estadual. Pai, Trovão Dourado, campeão nacional 2006. Pedro sentiu o ar faltar. Campeã? Essa vaca era campeã? Era mais que isso. Toninho virou a página. Havia uma foto anexada. Uma vaca linda, gorda, o pelo brilhando. Era a mesma. Pedro reconheceu as manchas, o formato da cara, mas estava irreconhecível de tão diferente. Estrela da Manhã ganhou o primeiro lugar na categoria Gir Leiteiro Jovem, na Exposição Regional de 2011. Meu avô era louco por ela. Dizia que ela seria a melhor reprodutora do rebanho. E o que aconteceu com ela? Toninho continuou lendo. Vendida em 2010, logo depois da morte do vô. Fez uma pausa. Reinaldo Santos, Fazenda Santa Helena. Valor, R$45 mil. R$45 mil. Pedro teve que se apoiar na mesa. A vaca que Reinaldo tinha dado como piada, como castigo humilhante, valia R$45 mil. E isso há 15 anos atrás. Hoje, com inflação e valorização, valia muito mais. Ele comprou ela? Pedro perguntou ainda em choque. Comprou, junto com outras 3 vacas do meu avô. Mas pela anotação aqui, Estrela da Manhã já estava com um pequeno problema intestinal na época da venda. Tá escrito aqui, em tratamento, recuperação prevista em 30 dias. Mas ela nunca se recuperou, Pedro completou. Pelo jeito não. Reinaldo provavelmente não deu continuidade ao tratamento, ou não ligou. E ela foi piorando. Pedro sentou numa cadeira processando tudo. Reinaldo tinha comprado uma vaca campeã, premiada, de linhagem pura. Pagou R$45 mil por ela. Mas como ela estava doente e ele não se importou em cuidar direito, a vaca foi definhando. Foi jogada no canto do curral, foi esquecida. Até que virou motivo de piada para demitir um empregado inconveniente. Toninho, Pedro disse devagar, essa vaca ainda tem valor, depois de tudo que passou? Tem sim. Se ela se recuperar totalmente e ainda puder reproduzir, vale uns 80, talvez R$100 mil. A linhagem dela é rara, e se tiver filhotes, cada um vale de 20 a 30 mil. Pedro passou a mão pelo rosto. Não era possível. Ele estava com uma fortuna no cercadinho dos fundos da casa da irmã. Você quer vender ela? Toninho perguntou. Não sei. Ainda estou processando tudo isso. Pedro olhou para o rapaz. Posso tirar cópia desses documentos para provar que ela é quem você diz que é? Pode. Mais que isso.
Eu vou com você até um veterinário amigo meu. Ele pode confirmar a raça, a linhagem, tudo. E pode fazer novos exames para ver se ela está realmente recuperada. De verdade? De verdade. Meu avô amava esses animais. Se a estrela da manhã está viva e você salvou ela, é o mínimo que posso fazer. Os dois ficaram conversando até tarde. Toninho fez cópias de todos os documentos, mostrou mais fotos do avô com a vaca quando ela era jovem e saudável, contou histórias da fazenda. Quando Pedro finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. Maria ainda estava acordada, esperando. E aí? Pedro sentou na mesa da cozinha e contou tudo. A cada frase, os olhos da irmã ficavam maiores. Meu Deus do céu, Pedro, você tem uma vaca de 100 mil reais no quintal? Se ela se recuperar completamente, sim. E Reinaldo não sabe? Não faz a menor ideia. Maria começou a rir. Não era uma risada de alegria, era uma risada de espanto, de incredulidade. Aquele homem te humilhou, te fez de bobo na frente de todo mundo, te pagou com a vaca mais vagabunda do curral, e era a mais valiosa. Era. Isso é justiça divina, Pedro. É o universo acertando as contas. Pedro não disse nada. Apenas ficou olhando para as mãos calejadas, pensando. O que você vai fazer agora? Maria perguntou. Vou terminar de cuidar dela. Vou levar no veterinário que o Toninho falou. E vou esperar ela ficar totalmente recuperada. E depois? Depois tem uma feira de gado daqui a 6 semanas. Grande, com compradores de todo o estado. Vou levar ela lá. Maria segurou a mão do irmão. Reinaldo vai estar lá. Ele sempre vai nessas feiras. Eu sei. Ele vai ver você com a vaca. Eu sei. E vai perceber o que fez. Pedro olhou para a irmã e, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Exatamente. Nas semanas seguintes, Pedro trabalhou como nunca. Conseguiu uns bicos carregando material de construção, juntou um pouco de dinheiro, comprou ração especial, vitaminas, suplementos. O veterinário amigo de Toninho veio examinar a vaca 3 vezes, sem cobrar nada. Ela está respondendo muito bem, ele disse na última visita. A obstrução se resolveu completamente. Ela está ganhando peso de forma saudável. E olha isso. Ele mostrou um exame no papel. Os hormônios dela estão normalizando. Ela ainda pode reproduzir. Quanto ela está valendo agora? Pedro perguntou. No estado atual, uns 70 mil. Quando ela estiver no peso ideal e ficar claro que pode ter bezerros, passa fácil de 100 mil. Pedro nem conseguia processar esses números. Ele que tinha sido demitido sem receber nada, que não tinha dinheiro nem para aluguel, de repente tinha um animal que valia mais do que ele ganharia em 10 anos de trabalho. Mas não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. Era sobre Reinaldo precisar engolir o próprio veneno. A vaca, que agora Pedro chamava de Estrela, como no registro, estava outra. O pelo tinha voltado a brilhar. Os olhos não eram mais fundos e cansados. Ela se movia bem, comia com apetite, até parecia mais alegre. As pessoas do bairro notaram a mudança. Olha só, a vaca do Pedro não morreu. Ela está até bonita. Que milagre, né? Mas ninguém sabia a verdade. Ainda. 2 dias antes da feira, Toninho apareceu na casa de Pedro com um trailer emprestado, para transportar ela com conforto. Uma vaca desse nível não pode ir em carroça velha. Obrigado, Toninho. De verdade. Você salvou ela, cara. Fez o que Reinaldo não quis fazer. Merece tudo de bom. Olhou para a Estrela, que mastigava capim tranquila. Meu avô estaria orgulhoso. Na noite antes da feira, Pedro mal conseguiu dormir. Amanhã, Reinaldo ia descobrir. Ia descobrir que a piada tinha se voltado contra ele. Ia descobrir que o empregado humilde tinha nas mãos a vaca mais valiosa que ele já possuiu. E o melhor de tudo, ia descobrir que não podia fazer nada a respeito, porque aquela vaca, legal e oficialmente, era de Pedro. Era pagamento. Era dele. E amanhã todo mundo ia saber disso. O dia da feira amanheceu com céu limpo e sol forte. Pedro acordou às 4 da manhã.
Tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha e foi até o cercadinho. Estrela estava deitada, descansando. Quando o viu, levantou tranquila. Era outro animal. O pelo marrom brilhava. Os olhos estavam vivos, atentos. O corpo tinha ganhado peso de forma saudável, mostrando a estrutura forte da raça. Hoje é o dia, menina, Pedro disse baixinho, passando a mão no pescoço dela. Hoje todo mundo vai ver quem você realmente é. Toninho chegou às 5 com o trailer. Eles colocaram Estrela com cuidado. Ela entrou sem resistir, confiando totalmente em Pedro. Maria apareceu na porta com uma garrafa térmica de café. Toma, você vai precisar. Obrigado, mana. Pedro, ela segurou o braço dele. Você tem certeza disso? Tenho. Reinaldo não vai gostar. Ele pode tentar alguma coisa. Deixa ele tentar. Eu tenho os documentos. Tenho testemunhas. Essa vaca é minha por direito. Maria abraçou o irmão forte. Vai lá e mostra para ele quem você é. A feira era no parque de exposições, a 40 minutos de distância. Quando chegaram, o lugar já estava cheio. Dezenas de caminhões, trailers, currais temporários, centenas de pessoas circulando. Fazendeiros, compradores, veterinários, curiosos. Pedro sentiu o estômago apertar. Havia muita gente importante ali, e ele era apenas um ex-empregado com roupa simples e uma vaca. Calma, Toninho disse, percebendo o nervosismo do amigo. Você tem todo o direito de estar aqui, e ela vai chamar atenção, pode apostar. Eles registraram Estrela e conseguiram um box bom, numa área de destaque. Pedro escovou o pelo dela, limpou os cascos, arrumou tudo com capricho. Ela ficou linda, imponente. Não demorou para as pessoas começarem a reparar. Olha aquela vaca ali, um homem comentou passando. Que linhagem bonita. É gir leiteiro, com certeza. Outro respondeu. E de qualidade. Olha a estrutura. Um veterinário parou em frente ao box. Ficou observando Estrela por um bom tempo. Depois olhou para Pedro. Ela é sua? É. Posso perguntar a linhagem? Pedro pegou a pasta com os documentos que Toninho tinha preparado. Mostrou o registro, os certificados, as fotos antigas. O veterinário leu tudo com atenção crescente. Benedito Almeida, ele disse impressionado. Eu conheci o trabalho dele. Era um dos melhores criadores do estado. Olhou para a Estrela novamente. Ela é filha da Pérola Imperial? É, meu Deus, essa vaca vale uma fortuna. Eu sei. O veterinário estendeu a mão. Parabéns, você tem um animal excepcional aqui. A notícia se espalhou rápido. Em menos de uma hora, havia um grupo de pessoas em volta do box de Pedro. Fazendeiros, técnicos, compradores, todos querendo ver Estrela de perto, querendo confirmar a linhagem, querendo saber se ela estava à venda. Quanto você quer por ela? Um fazendeiro de terno perguntou. Não tô vendendo ainda, Pedro respondeu. 80 mil à vista? Não. 90. Não. O homem olhou para ele com respeito. Você sabe o valor que tem nas mãos. Inteligente. Deixou um cartão. Se mudar de ideia, me liga. Foi quando Pedro viu. Do outro lado da feira, andando entre os boxes com 2 homens de terno, estava Reinaldo. O coração de Pedro disparou. Era a hora. Reinaldo estava do jeito de sempre. Chapéu caro, roupa de grife, barriga projetada para frente, rindo alto. Parava em alguns boxes, olhava o gado com ar de superioridade, fazia comentários que Pedro não conseguia ouvir, e ele estava vindo na direção deles. Toninho percebeu. Ele está vindo. Eu sei. Quer que eu fique do seu lado? Fica. Mas deixa eu falar. A cada passo que Reinaldo dava, o estômago de Pedro apertava mais. Mas não era medo. Era ansiedade. Era a expectativa de finalmente ter seu momento. Reinaldo estava a 3 boxes de distância quando parou. Tinha visto o aglomerado de pessoas em volta de um box específico. Sempre curioso sobre o que chamava a atenção, começou a se aproximar. 2 boxes. Um box. E então ele estava ali. Reinaldo olhou primeiro para a vaca, depois para a placa com o nome. Estrela da Manhã.
Linhagem Benedito Almeida. Seu rosto mostrou interesse. Uma vaca de linhagem boa sempre chamava sua atenção. Foi quando ele olhou para quem estava cuidando dela e viu Pedro. O fazendeiro congelou. Piscou 2 vezes, como se não acreditasse no que estava vendo. Depois olhou para a vaca, depois para Pedro novamente. Você foi tudo o que conseguiu dizer. Eu, Pedro respondeu, a voz firme. Reinaldo deu um passo para frente, olhando melhor para a vaca. A expressão dele foi mudando, de surpresa para confusão, de confusão para algo que parecia reconhecimento. Ele se aproximou da cerca do box, observando a Estrela de perto. E então viu as marcas, o B estilizado no pescoço, as manchas específicas, a estrutura do corpo. Não, ele murmurou. Não é possível. É possível sim, Pedro disse calmamente. É ela, a vaca que você me deu como pagamento. Lembra? Reinaldo ficou pálido. Olhou ao redor e viu o tanto de gente prestando atenção. Abaixou a voz. Você, como eu descobri, como eu salvei ela, como eu trouxe ela aqui. Pedro cruzou os braços. Com trabalho, com dedicação, com cuidado. Tudo o que ela precisava e você nunca deu. Essa vaca não é sua, Reinaldo disse entre dentes. Ela é minha. Você roubou ela. Roubei! Pedro pegou a pasta de documentos. Você quer ver o papel que você mesmo assinou? Onde diz que essa vaca é meu pagamento? Onde diz que você me dispensou e me deu ela como quitação? Reinaldo tentou pegar a pasta, mas Pedro puxou de volta. Tem cópia registrada em cartório. Pedro continuou. Tem testemunhas. Seus próprios empregados viram você me dar essa vaca. Os compradores que estavam lá também viram. Essa vaca é minha, legal, oficial. As pessoas ao redor começaram a perceber que havia algo acontecendo. Algumas se aproximaram mais, curiosas. Você não sabia o que estava fazendo, né? Pedro disse, a voz ainda calma, mas firme. Não sabia que ela era filha da Pérola Imperial. Não sabia que ela era campeã. Não sabia que você tinha pagado 45 mil reais por ela há 15 anos atrás. Reinaldo arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque eu fui atrás. Pesquisei, descobri a história dela, coisa que você nunca se importou em fazer. Eu não sabia que ela... Não sabia porque não quis saber. Ela tinha uma obstrução intestinal, Reinaldo. Coisa simples de tratar se você tivesse dado atenção. Mas você deixou ela definhando no canto do curral, esquecida, morrendo. A voz de Pedro subiu um pouco. E quando eu tentei ajudar, quando eu perguntei sobre ela, você me humilhou, me demitiu e jogou ela na minha cara como se fosse lixo. Um murmúrio correu entre as pessoas que ouviam. Algumas balançavam a cabeça, desaprovando. Reinaldo olhou ao redor, percebendo que estava virando espetáculo. Tentou recuperar a compostura. Olha, Pedro, vamos resolver isso como homens. Quanto você quer por ela? Eu pago o dobro do que vale. Não tá à venda. Todo mundo tem um preço. Eu não. 200 mil, Reinaldo disse. À vista, hoje mesmo. Pedro olhou para o homem que tinha sido seu patrão, o homem que o humilhou, que riu dele, que o tratou como inferior, e sorriu. Foi um sorriso pequeno, tranquilo. Não. Reinaldo ficou vermelho. Você está fazendo isso só para me irritar, para me atingir. Não. Estou fazendo isso porque essa vaca merece respeito, coisa que você nunca deu. E agora ela não é mais sua. É minha, e eu vou cuidar dela do jeito que ela sempre mereceu. O fazendeiro deu um passo ameaçador na direção de Pedro, mas Toninho se colocou entre eles. Eu não faria isso, Toninho disse baixo. Tem muita gente assistindo, e muita gente ouviu a história. Reinaldo olhou ao redor novamente. Várias pessoas o observavam. E a expressão na maioria dos rostos não era de simpatia, era de desaprovação. Isso não vai ficar assim, Reinaldo disse, apontando o dedo para Pedro. Você vai se arrepender. A única pessoa aqui que vai se arrepender é você,
Pedro respondeu. Toda vez que pensar que deu uma vaca de R$ 200.000 para o empregado que humilhou. Reinaldo ficou parado, tremendo de raiva, sem saber o que fazer. Então, sem mais nada a dizer, virou e saiu, pisando duro. Os dois homens de terno que estavam com ele trocaram olhares desconfortáveis e o seguiram. As pessoas ao redor começaram a comentar em voz baixa. Alguns se aproximaram de Pedro, cumprimentando ele, dizendo que tinha feito a coisa certa. Pedro olhou para a estrela. Ela estava tranquila, mastigando capim, completamente alheia ao drama que tinha acabado de acontecer. Passou a mão no pescoço dela, sentindo o pelo macio. Acabou, menina, ele murmurou. Você está a salvo agora. Mas não tinha acabado. Não completamente, porque havia alguém na feira observando tudo. Alguém muito mais rico que Reinaldo. Alguém que tinha visto não só a vaca, mas a pessoa cuidando dela. E essa pessoa estava prestes a fazer uma oferta que Pedro nunca imaginaria. Pedro ainda estava processando o confronto com Reinaldo quando um homem se aproximou do box. Era diferente dos outros, tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, roupa cara, mas sem exagero. Não tinha aquela pose de quem quer impressionar, tinha algo mais sólido. Respeito natural. Dois homens o acompanhavam, claramente assistentes. Um deles segurava uma prancheta. Com licença, o homem disse educadamente. Posso entrar? Pode, Pedro respondeu. O homem entrou no box devagar, com o cuidado de quem realmente entende de animais. Não foi direto na vaca. Primeiro observou de longe. Depois se aproximou aos poucos, deixando Estrela se acostumar com sua presença. Passou a mão pelo pescoço dela, pelas costas, pelas pernas. Olhou os dentes, os olhos, os cascos. Era exame de quem sabia exatamente o que procurar. Linhagem Benedito Almeida, ele disse, não como pergunta, mas como confirmação. Sim, senhor. Pérola Imperial foi a mãe? Foi. O homem deu um passo para trás, cruzando os braços, enquanto observava a estrela com expressão pensativa. Eu conheci Benedito. Bom homem, grande criador. Essa vaca aqui é uma obra de arte. É sim. Você é o dono? Sou. E como ela veio parar com você? Se não me importo em perguntar. Pedro hesitou. Não sabia quem era aquele homem, mas algo nele inspirava confiança. E depois do que tinha acontecido com Reinaldo, não tinha mais nada a esconder. Foi pagamento de trabalho. Trabalhei 5 anos numa fazenda. Fui demitido. Me deram ela como pagamento. O homem arqueou uma sobrancelha. Reinaldo Santos? Pedro ficou surpreso. Como o senhor sabe? Eu vi a cena há pouco. Estava observando de longe. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Aquilo foi justiça na forma mais pura. Ele te humilhou, e a vida devolveu na mesma moeda. Foi exatamente isso. E você salvou ela? Ela estava no estado que eu imagino? Pior, quase morta. Tinha obstrução intestinal. Ninguém tinha cuidado direito. O homem balançou a cabeça, claramente desaprovando. Crime desperdiçar um animal desses. Crime. Olhou para Pedro com atenção. Mas você não desperdiçou. Você salvou. E, pelo que vejo, fez um trabalho excepcional. Obrigado. Posso saber seu nome? Pedro. Pedro Silva. Prazer, Pedro. Meu nome é Alberto Mendes. Sou dono da fazenda Vale Verde. Pedro sentiu o chão sumir. Vale Verde. Todo mundo que trabalhava com gado conhecia esse nome. Era uma das maiores e mais respeitadas fazendas do estado, talvez de toda a região. Produção de leite de altíssima qualidade, gado premiado, tecnologia de ponta. Alberto Mendes era lenda viva no meio rural. Prazer, seu Alberto, Pedro conseguiu dizer tentando esconder o nervosismo. O prazer é meu. Alberto voltou a olhar para a estrela. Vou ser direto com você, Pedro. Eu quero comprar essa vaca. Pedro sentiu o estômago apertar. Mas não é só isso. Deixa eu terminar. Alberto se aproximou. Eu vi você com ela. Vi como você cuida. Você tem algo que dinheiro não compra. Conexão com animais. Alberto cruzou os braços.
Pedro, eu quero comprar essa vaca. Mas não é só isso. Eu preciso de um gerente de rebanho, alguém que cuide com coração, que note quando algo está errado. Pedro não sabia onde aquilo ia dar. Salário fixo, casa na fazenda, participação nos lucros, e a melhor parte, você fica com a estrela. Ela vai com você. Quando tiver filhotes, 50% são seus. Pedro teve que se sentar numa caixa ali perto. A cabeça estava girando. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu vi tudo o que precisava ver. Vi você enfrentar um homem rico sem medo. Vi você recusar ofertas altas. Isso vale mais que diploma. Alberto se sentou ao lado dele. Eu comecei de baixo também. Sei reconhecer caráter. Toninho, que tinha ficado em silêncio até então, deu um cutucão em Pedro. Cara, aceita. Você tá louco? Pedro olhou para a estrela. Ela o observava com aqueles olhos calmos, mastigando tranquila. A vaca que ninguém quis. A vaca que foi deixada para morrer. A vaca que ele salvou. E agora ela seria a chave para uma vida nova. Tem uma condição, Pedro disse. Alberto levantou uma sobrancelha. Qual? Eu quero levar minha irmã e os sobrinhos comigo. Ela me ajudou quando eu não tinha nada. Dividiu a casa, a comida. Não vou deixar ela para trás. Alberto deu uma gargalhada. Sua irmã sabe cozinhar? Cozinha muito bem. Então ela pode trabalhar na cozinha da fazenda. Pagamento justo, carteira assinada. E os filhos dela podem estudar na escola da cidade, que é boa. Que mais? Isso é tudo. Alberto estendeu a mão. Então temos um acordo? Pedro olhou para aquela mão. A mão que estava oferecendo tudo que ele sempre quis. Dignidade, trabalho honesto, respeito, futuro. Apertou com firmeza. Temos. Ótimo! Alberto bateu no ombro dele. Você pode começar segunda-feira? Meus homens vão buscar você e trazer suas coisas. E a estrela, claro. Posso sim. Perfeito. Marcos, ele chamou um dos assistentes. Prepara o contrato. Salário inicial, 8.000 por mês, mais benefícios, 8.000 reais. Pedro ganhava 2.000 com Reinaldo, trabalhando o dobro das horas. E Pedro, Alberto disse antes de sair, obrigado por cuidar dela. Animais como a estrela são raros. Pessoas como você também. Quando Alberto se afastou, Toninho abraçou Pedro forte. Cara, você conseguiu. Você realmente conseguiu. Pedro estava atordoado. Em questão de minutos, sua vida tinha mudado completamente. Tinha emprego novo, salário bom, casa, futuro, e tudo por causa de uma vaca que todos achavam que ia morrer. O resto do dia foi uma confusão. Pessoas vinham cumprimentá-lo querendo saber da história. Alguns fazendeiros pediram desculpas por terem rido dele semanas atrás. Outros ofereceram parcerias no futuro. Mas o melhor momento foi quando, no final da tarde, ele viu Reinaldo de longe. O fazendeiro estava saindo da feira, cabisbaixo, sozinho. Os homens de terno que estavam com ele tinham ido embora. Ele entrou numa caminhonete cara e ficou ali parado, segurando o volante, olhando para o nada. Pedro quase sentiu pena. Quase. Porque Reinaldo tinha feito isso com ele mesmo. Tinha jogado fora uma fortuna por orgulho, por crueldade, por não dar valor ao que tinha. E agora ia ter que viver sabendo disso pelo resto da vida. Pedro voltou para o box onde Estrela descansava. Sentou no chão ao lado dela, encostou a cabeça na cerca. Você mudou minha vida, menina, ele disse baixinho, do jeito mais impossível, do jeito mais perfeito. Estrela soltou um mugido baixo, como se entendesse. E talvez entendesse mesmo, porque às vezes a justiça vem de onde a gente menos espera. Vem na forma de uma vaca esquecida. Vem na forma de um homem simples que se importou quando ninguém mais se importava. Vem devagar, mas vem. E quando vem, é doce. 6 meses depois. A manhã estava fresca na fazenda Vale Verde. Pedro acordou antes do alarme, como sempre. Mas não era mais num quartinho apertado nos fundos da casa da irmã. Era numa casa confortável, com 3 quartos, varanda e vista para o pasto. Maria estava na cozinha preparando o café da manhã.
Os sobrinhos estavam se arrumando para a escola, que ficava só 15 minutos de carro. Ela sorriu quando viu o irmão. Bom dia, dormiu bem? Melhor impossível. Pedro pegou uma xícara de café. E você? Ainda parece sonho às vezes. Uma casa dessa. Emprego bom. As crianças numa escola boa. Os olhos dela ficaram marejados. Obrigada, mano, por ter me incluído nisso tudo. Você me ajudou quando eu não tinha nada. Era o mínimo. Depois do café, Pedro foi até o setor de ordenha. A fazenda Vale Verde era enorme, mais de 400 hectares, tecnologia de ponta, equipe grande. Mas Alberto tinha cumprido a palavra. Pedro era o gerente de rebanho, supervisionava tudo relacionado às vacas. Tratamento, alimentação, reprodução, saúde. E era respeitado, não por medo, mas porque demonstrava conhecimento e cuidado genuíno. Bom dia, seu Pedro, os funcionários o cumprimentavam. Seu Pedro, ele ainda se acostumava com o tratamento. Foi direto para o setor especial, onde ficavam as vacas de maior valor. E lá, no melhor box, com todo o conforto possível, estava Estrela. Ela tinha engordado mais. Estava no peso ideal agora. O pelo brilhava como nunca e a barriga estava visivelmente grande. Prenha, o veterinário confirmou há 3 meses. Ela estava esperando um bezerro, filho de um touro campeão que Alberto tinha especialmente escolhido. O filhote valia no mínimo R$40 mil, e 50% dele seria de Pedro. Bom dia, menina, Pedro disse, passando a mão no pescoço dela. Como você tá hoje? Estrela fez aquele som baixo que sempre fazia quando ele chegava. Era reconhecimento, era afeto. Mais uns 2 meses e seu filhote nasce. Você vai ser uma mãe incrível. Alberto apareceu logo depois, como fazia toda manhã. Pedro, bom dia. Bom dia, seu Alberto. Como ela tá? Perfeita, comendo bem, sem estresse. Vai ser um parto tranquilo. Ótimo. Alberto observou Estrela com satisfação. Você tinha razão sobre ela. É reprodutora de primeira. Já tenho 3 compradores interessados no filhote. Mesmo antes de nascer? Mesmo. A linhagem vale ouro. E as pessoas sabem que aqui a gente cuida direito. Olhou para Pedro. Graças a você, principalmente. Eu só faço meu trabalho. Não, você faz mais que isso. E é por isso que eu quero conversar com você. Eles foram até o escritório da fazenda. Alberto pegou uma pasta. Pedro, faz 6 meses que você está aqui. Eu disse que se você provasse seu valor, em 2 anos você poderia ser sócio minoritário. Lembra? Lembro. Bem, eu mudei de ideia. Alberto abriu a pasta. Não vou esperar 2 anos. Quero fazer isso agora. Colocou um contrato na mesa. 5% da fazenda. É seu. Oficialmente. Pedro ficou sem palavras. 5% de uma fazenda do tamanho da Vale Verde valia milhões. Eu não... Seu Alberto, isso é demais. É o que você merece. Desde que você chegou, a produtividade aumentou 18%. A saúde do rebanho melhorou. Os funcionários trabalham melhor porque se sentem valorizados. Você trouxe algo que faltava aqui. Humanidade. Pedro olhou para o papel. Seu nome, sócio proprietário, era surreal. Tem certeza? Absoluta. Assina aí. Com mão trêmula, Pedro assinou. Parabéns, sócio. Alberto apertou sua mão. Você merece cada centímetro disso. Quando Pedro saiu do escritório, teve que se sentar num banco do lado de fora. Estava tremendo. De emoção, de incredulidade, de gratidão. 6 meses atrás, estava desempregado, humilhado, sem futuro. Agora era dono de parte de uma das maiores fazendas da região. E tudo começou com uma vaca que ninguém quis. Naquela tarde, Pedro foi até a cidade resolver algumas coisas. Quando passava pela praça central, viu um movimento estranho na frente de uma loja. Era um leilão, bens penhorados. E no meio dos itens, viu uma caminhonete. Reconheceu na hora. Era a de Reinaldo. Parou o carro e desceu, curioso. Um pequeno grupo assistia ao leilão. Caminhonete Ford, ano 2020. Única dona, 80 mil quilômetros.
O leiloeiro anunciava: quem dá mais? 60.000? Alguém dá 60? O que aconteceu? Pedro perguntou para um senhor ao lado. Reinaldo Santos faliu. Não conseguiu pagar os empréstimos do banco. Tá vendendo tudo. Pedro sentiu um aperto no peito. Não era alegria. Era algo mais complexo. Faliu como? Dizem que a cooperativa de laticínios cancelou o contrato com ele depois daquela história na feira. Compradores pararam de fazer negócio. Aí o banco travou o crédito e ele não conseguiu pagar as dívidas. Foi rápido. Então era isso. As consequências tinham alcançado Reinaldo. Não foi Pedro que destruiu ele. Foi ele mesmo, com suas próprias escolhas. Pedro não ficou para ver o resto do leilão. Voltou para a fazenda pensativo. Quando chegou, Maria notou. Aconteceu alguma coisa. Viu Reinaldo falido, leiloando as coisas. E como você se sente? Pedro pensou por um longo momento. Não sinto alegria, mas também não sinto pena. Sinto que a vida cobra, sempre cobra. Ele fez isso com ele mesmo. Fez. E eu aprendi uma coisa com tudo isso. Pedro olhou pela janela, vendo estrela pastando tranquila ao longe. Não importa quão baixo você esteja, não importa quão difícil seja. Se você fizer o certo, se você cuidar do que te for dado, se você não desistir, a vida encontra um jeito de recompensar. Maria abraçou o irmão. Você merece tudo que conquistou. 2 meses depois, numa manhã de sábado, Estrela entrou em trabalho de parto. Pedro ficou com ela o tempo todo, Alberto também. O veterinário acompanhou cada minuto, e quando o bezerro finalmente nasceu, perfeito, saudável, era macho. Um touro, valia ainda mais. Bonito demais, Alberto disse admirado. Vai ser campeão, igual a mãe. Pedro acariciou o bezerrinho que tentava se levantar com as pernas trêmulas. Estrela lambia o filho com cuidado, aquele instinto materno forte e verdadeiro. Precisa de um nome, Alberto disse. Pedro pensou e soube na hora. Recomeço. Recomeço? É, porque é isso que ele representa. Para mim, para Estrela, para todos nós. Uma segunda chance, um novo começo. Alberto sorriu. Recomeço. Perfeito. Naquela noite, sentado na varanda da casa com Maria, vendo os sobrinhos brincarem no quintal, Pedro olhou para o céu estrelado. 6 meses atrás estava desempregado, humilhado, sem futuro. Agora tinha dignidade, trabalho, família cuidada, e tudo começou com uma vaca que ninguém quis. Você tá bem? Maria perguntou. Tô em paz. E era verdade. Paz de quem fez o certo, paz de quem não desistiu, paz de quem soube ver valor onde outros só viram descarte. Lá longe, no pasto especial, Estrela descansava com seu filhote ao lado. A lua cheia iluminava os dois, mãe e filho, sobreviventes, vencedores. A vaca que foi dada como piada tinha se tornado lenda, e o homem que foi humilhado tinha se tornado exemplo. Porque no final, a vida não é sobre o quanto você tem, é sobre o que você faz com o que te é dado. E Pedro, com uma vaca moribunda e um coração que se recusou a desistir, tinha feito magia. Tinha transformado desprezo em dignidade, humilhação em honra e fim em recomeço. No fim, não foi a estrela da manhã que salvou o Pedro, foi o Pedro que salvou a estrela da manhã. Porque caráter aparece quando ninguém está olhando, e quem trata o que todos chamam de sem valor com respeito, um dia descobre que ali estava a maior riqueza de todas, dignidade. Se essa história te lembrou disso, deixa o like e comenta. Você teria cuidado da estrela da manhã ou teria desistido?